Graça e a paz a todos. Vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse momento, suplicando a bênção do Senhor sobre os nossos corações e também sobre a vida do irmão Wilton, que vai estar pregando essa noite a palavra do Senhor. Nosso Pai bendito, nós te damos graças, ó Deus, porque nestes dias o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Deus, e hoje mais uma vez o Senhor permitiu que chegássemos até aqui para estarmos na Tua presença e louvarmos o Teu nome, que é santo e poderoso. Ó Deus, queremos neste momento, Pai, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, porque o Senhor haverá de falar nesta noite por intermédio da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a nesta noite entender mais esse tema que nos será exposto, de forma que possamos, ó Pai, sairmos daqui nesta noite com a disposição em nossos corações de colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos até aqui nesta semana e aquilo que nós vamos ouvir hoje. Pai, abençoa o Teu servo, que tem esta responsabilidade de nos transmitir a Tua palavra, que a Tua graça venha se manifestar sobre a vida do mesmo e que aquilo que ele meditou durante esta semana, ele venha, através do Teu Espírito Santo, nos transmitir para que possamos ser edificados nesta noite. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos estas coisas, sabendo que o Senhor é poderoso para nos atender. Amém, Senhor. Eu gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, já ouvimos ricos e maravilhosos sermões até aqui, e é um desafio, mais uma vez, poder tratar acerca da palavra de Deus a servos e servas do Senhor que um dia entregaram suas vidas a Cristo e aceitaram o senhorio de Cristo em vossas vidas. Eu oro a Deus para que Cristo possa de fato conduzir as nossas vidas de tal modo que possamos viver uma vida que o agrade em tudo. É desejo do nosso coração, é desejo da igreja que nestes dias em que está sendo ministrado para os jovens da nossa igreja e também para amados irmãos mais adultos, que estão aqui, que estão procurando aprender acerca da palavra de Deus. Nosso desejo é que a cada dia mais a nossa igreja seja uma igreja mais saudável, mais pura, mais cheia de vida, mais cheia de vigor. Com isso, quero dizer que não é somente uma questão de você ter acesso a um conhecimento da palavra de Deus, mas chamo a atenção para a realidade de que nós precisamos exercer a nossa vida cristã em total submissão ao Senhor, andando, como já foi dito aqui, em amor, andando em santidade, andando como filhos da luz, andando como sábios e também andando em submissão. Por isso que eu digo que é um grande desafio. Conhecer já não é tão fácil, mas mais difícil do que conhecer, com certeza, é colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido até aqui nestes dias. Queria convidar os amados para abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5 de Efésios, e estaremos lendo apenas um versículo da palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 21. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Repetindo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados irmãos, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo fala das bênçãos concedidas pelo Deus Trino, que planejou e executou a sua redenção na eternidade.
e a aplicou por meio da ação do Espírito Santo. No capítulo 2, ele fala da realidade em que cada um desses amados irmãos daquela comunidade, esses estavam em trevas, mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, pelo muito com que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. O estado era tão terrível que eles andavam segundo o curso deste mundo, andavam segundo o príncipe do poderio do ar, que no caso é o diabo, e andavam de acordo com as paixões e concupiscências de suas próprias carnes e de acordo com os seus próprios pensamentos. De modo que o que caracterizava esse homem era essas três coisas. Então a morte estava totalmente presente na vida do homem, de modo que esse homem não podia fazer nada por ele para alcançar o favor de Deus. Mas Deus interviu, mas Deus se compadeceu e teve misericórdia deste homem, desta comunidade, assim como Ele também teve misericórdia de cada um de nós. Já no terceiro capítulo, nós encontramos Paulo falando acerca do seu ministério, ao mesmo tempo que fala acerca do seu apostolado no meio dos gentios. Nesse mesmo capítulo 3, Paulo ora a Deus para que aqueles irmãos sejam cheios do poder de Deus e também conheçam a plenitude do profundo amor de Cristo por cada um deles. E esse amor, é claro, que está além de todo e qualquer entendimento. Mas mesmo assim, essa é a oração de Paulo, para que esses irmãos conheçam o grande amor com que Cristo nos amou. No capítulo 4, Paulo chama a atenção para a vocação com que aqueles irmãos foram chamados, para que aqueles irmãos pudessem viver de modo digno do Senhor, viverem à altura daquilo que já haviam recebido. E Paulo diz que só é possível viver à altura daquilo que eles receberam, se for por meio de uma vida frutífera, uma vida marcada por mansidão, uma vida marcada por humildade, uma vida marcada por longanimidade, procurando manter o vínculo, procurando manter a unidade da igreja. E isso se dá por meio da verdade, por meio dos dons que Cristo concedeu à igreja do Senhor, e esses dons, eles levam os cristãos ao aperfeiçoamento, à medida da plenitude de Cristo, à medida da estatura de varão perfeito. Esse é o objetivo de Deus dar esses dons à igreja. E para que Ele dá isso? Ele diz, olha, para que vocês não sejam mais levados por todos os ventos de doutrina, como crianças, indo de um lado para o outro. Já no capítulo 5, ele diz agora que vocês estão todos equipados, vocês foram resgatados, vocês receberam dons, vocês têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo nas vossas vidas, então agora vocês devem serem cheios do Espírito Santo, vocês devem viver cheios do Espírito Santo, vocês devem andar em amor, vocês devem andar em santidade, devem andar em submissão a Deus, devem andar, como aqui alguns irmãos expressaram, em sabedoria. Esse é um desafio para mim e para você, e essa é a vida superlativa, como já dizia Hernando Dias Lopes. Essa é uma vida fantástica, e eu creio que podemos viver essa vida. Hoje aqui, nós podemos já vivenciar essa vida. Não são muitos, talvez você diga, dentro da igreja que estão vivenciando uma vida piedosa, à altura daquilo que Deus espera de nós. Sim, não são muitos, mas quando Paulo diz enchei-vos do Espírito lá, a ordem ali está no imperativo. É um dever de cada cristão ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o que significa de fato estar sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo? Primeira coisa,
O que significa essa palavra, sujeitar-se? A palavra sujeitar-se vem do grego hipotos, que significa organizar, sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Obedecer, estar sujeito, que é uma palavra que tem uma relação com sujeitar-se, estar sujeito, um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa, numa forma militar, sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Sendo assim, sujeitai-vos significa estar sob ordem. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz como sujeitar-se como obediência. Amados, sujeitar-se parece simples aqui o que Paulo está pedindo, que aqueles irmãos se sujeitem. Mas antes dele cobrar desses irmãos essa sujeição, ele já mostrou para aqueles irmãos o que Deus havia feito na vida deles. Ele diz: olha, Deus fez de vocês um novo homem, Deus fez de vocês uma só nação. Ele pegou o povo judeu e o povo gentil e fez desse povo um só povo. Note que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que Deus os habilitou de tal modo e os capacitou de tal modo que agora eles têm em suas vidas a capacidade de se sujeitar. E aí, quando a gente lê esse texto, se você continuar lendo um pouco mais adiante, ele diz que as mulheres deveriam serem submissas aos vossos maridos. E aí você lê também que os filhos deveriam serem submissos e se sujeitarem aos vossos pais. Também ele diz, no mesmo capítulo, no capítulo 6, ele vai dizer que os escravos deveriam se sujeitarem aos seus senhores. Ora, mas os filhos não já eram sujeitos aos seus pais? A gente pergunta. As mulheres já não eram submissas, porventura, aos seus maridos? Ou os escravos já não obedeciam aos seus senhores? Com certeza havia um certo grau de submissão, mas Paulo está falando de algo muito mais amplo. Ele está falando de algo que envolve o interior. Ele está falando não de algo pressionado. Ora, se vocês nasceram de novo, agora vocês devem fazerem isso não de qualquer jeito ou de qualquer modo. Vocês não podem serem submissos, se sujeitarem a alguma espécie de autoridade por medo. Não, vocês devem fazerem isso voluntariamente. Essa é a ideia de se sujeitar. E a gente vai trabalhar com certeza melhor essa ideia. Mas a princípio é bom que a gente entenda que sujeição envolve pelo menos duas coisas. Primeiro, envolve obediência. E segundo, envolve humildade. Essas duas coisas estão intimamente relacionadas com submissão. A pergunta é: qual era o contexto daquela época? Pelo menos eu queria falar aqui só um pouquinho sobre as mulheres. A situação das mulheres era muito grave. Só para se ter uma ideia, o judeu, todos os dias, ele, nas suas orações, ele agradecia a Deus por ele não ter nascido um gentil, um pagão, por ele não ter nascido um escravo e por ele não ter nascido uma mulher. Veja como a mulher a situação dela era de uma ordem lastimável. Era terrível aquela situação. Então, quando você olha esse contexto, a situação muda, porque você vai encontrar situações muito mais sérias envolvidas. Só para se ter uma ideia, ainda naquele contexto, um homem poderia pedir carta de divórcio, por exemplo, à sua esposa, somente porque ela salgou demais o comer.
Vocês vejam como a coisa era séria. Era um absurdo. Jesus, inclusive, combateu o divórcio de qualquer maneira, né? A não ser, Jesus disse, por conta do adultério ou por morte. Só havia esses dois casos, mas naquela época o divórcio era muito comum. Então a situação das mulheres não era nada fácil. E aí Paulo chega para aquelas mulheres e diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E aí Paulo acrescenta: maridos. Ele não deixa os maridos também muito sossegados, não. Ele diz: olha, vocês agora devem amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E olhe, quem é bem amado, com certeza não vai ter dificuldade de se sujeitar, não. Não creio, a não ser que seja muito rebelde. Mas quem é bem amado tem o maior prazer de se sujeitar. Quem aqui não tem prazer de tratar bem quem realmente o trata? Ninguém tem tanta dificuldade de tratar de igual modo aquele que lhe respeita, aquele que lhe honra, aquele que lhe trata com amor, com carinho, né, com sinceridade, com atenção. Com certeza não haverá dificuldade. Então, amados irmãos, a gente percebe que o que Paulo está pedindo aqui, de início, é que a sujeição deve ser algo comum na vida de toda a comunidade cristã. Mas aí a gente poderia ir para o outro lado da questão. Quantas pessoas não se acham donas do seu próprio nariz? Quantos jovens, né, hoje não se acham donos do seu próprio nariz? Quantas pessoas não querem seguirem as regras? Quantas pessoas não querem andar no caminho que lhe é proposto? Com certeza as pessoas preferem os privilégios, com certeza as pessoas preferem os direitos, mas elas não preferem, com certeza, os deveres. Mas a vida não é feita só de privilégios, não é feita somente de direitos, a vida também é feita de deveres. Todos nós sabemos que quando uma pessoa deseja, por exemplo, emagrecer, ela tem, isso é um exemplo básico, se uma pessoa deseja emagrecer, ela precisa ir para um nutricionista. E esse nutricionista, ele vai estabelecer o cardápio, a dieta que essa pessoa vai ter que se submeter, se ela quiser emagrecer. Então, isso se chama dever. O dever da pessoa que quer emagrecer é ser obediente, é ser submisso, é se sujeitar àquela orientação dada por uma autoridade naquele momento. A questão é, você quer emagrecer sem fazer nada? Você quer emagrecer sem se exercitar? Você quer emagrecer, mas continuar comendo qualquer coisa que aparece na sua frente? Não dá para você caminhar nessa direção e esperar um bom resultado no final. Então, meus amados irmãos, sujeitar-se tem essas implicações de ser obediente às instruções, de ser submisso, de ser humilde àquilo que a gente ouve. Uma segunda coisa que a gente precisa aqui aprender nessa noite é essa segunda parte do versículo, onde diz uns aos outros. Todos daquela comunidade cristã, que era uma nova comunidade, eles estavam sujeitos à autoridade máxima e absoluta de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Uns aos outros, estar no plural. Então, cada um tinha o seu papel, tinha o seu dever de se sujeitar uns aos outros. Mas temos que entender antes que quando eu e você nos sujeitarmos a alguém, temos uma autoridade maior que é Deus. Entender que Deus, Ele é soberano e Ele é que manda em nossas vidas, Ele é que governa as nossas vidas e é Ele que está mandando eu e você
nos submeter, é importante demais. Por quê? Porque Ele agora é nosso Senhor, Ele comprou a gente. A Escritura diz que uma vez que Deus nos comprou, eu e você não somos mais de nós mesmos. Eu não sou mais escravo do pecado, mas com certeza agora eu sou de Cristo. E se nós somos de Cristo, né, é porque Ele pagou um alto preço por nós, preço de sangue. Paulo diz: não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Paulo diz isso claramente lá no livro de Coríntios. Ora, a gente não é mais de nós mesmos, a gente agora é de Deus, a gente pertence a Deus. Você pertence a Deus, você não pode mais mandar em você. Você não é mais senhor da sua vida. Eu não sou mais senhor da minha vida. Paulo diz isso muito bem, quando ele escrevendo aos Gálatas, ele diz: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há uma mudança aí. Os senhores agora são diferentes. Agora eu não sou mais senhor da minha vida. Eu não governo mais a mim mesmo. Por isso que quando Jesus chama a mim e a você para se sujeitar a Ele, a primeira coisa que Ele diz é que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É bom a gente desconstruir logo essa ideia de que a gente manda em alguma coisa, de que a gente pode tudo e pode fazer qualquer coisa, que a gente é livre, que a gente manda em nossas vidas, porque se a gente não desconstruir isso, a gente vai continuar achando que a gente é o máximo. Mas o máximo, meus irmãos, é Cristo. Ele é tudo em todos. Ele é o nosso general. Ele é o rei, Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. Somos o seu povo. Somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos povo, somos exclusividade de Deus, né? Somos a menina dos olhos de Deus. Então é importante a gente atentar para isso, porque é justamente aí, onde quando a gente não compreende bem essa realidade, a gente, ao invés de se submeter e viver uma vida livre, porque a pessoa mais livre que existe é aquela que se submete, pode acreditar. Se você quiser continuar sendo o Senhor da sua vida, pode acreditar, você pode continuar sendo o Senhor da sua vida. Agora, com certeza, Cristo não vai ser seu Senhor, não. E se Cristo não é o meu Senhor e o seu Senhor, então, logicamente, eu sou ainda um escravo dos meus desejos, eu ainda sou um escravo de Satanás, eu ainda ando de acordo com os meus pensamentos e ando de acordo com o curso deste mundo que é totalmente corrompido. Mas vamos continuar. A sujeição, meus irmãos, como a gente falou aqui, ela deve ser voluntária. E aí, Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo aí é que nós devemos fazer isso de modo voluntário. E aí, o que é isso? Por exemplo, Paulo cita um momento de voluntariedade muito interessante no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. O que estou dizendo aqui, meus irmãos, é que a pessoa mais livre que pode existir é aquela que consegue se submeter à voz do Altíssimo. A pessoa mais livre que pode existir é aquela que se submete ao seu pastor, ao seu pai, ao seu patrão, se submete uns aos outros, né, a um irmão ou irmã, né? Qualquer pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus e ela se submete voluntariamente ao Senhor, com certeza ela está agindo de conformidade com a vontade de Deus. Temos aqui uma frase que me chamou muita atenção, de Hendricks, que diz o seguinte: cada membro do corpo deve voluntariamente reconhecer os direitos, necessidades e desejos dos outros. Muito, muito maravilhoso o que ele diz aqui. Realmente,
todo mundo dentro da igreja, todos nós temos direitos, mas também temos necessidades, né? E temos desejos. E aí cada um de nós deve respeitar isso. E só se respeita esses direitos, esses deveres, essas necessidades, quando há sujeição uns aos outros. Essa é a ideia. Meus irmãos, a sujeição voluntária, ela tem em vista também a questão de que Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe se eu faço as coisas de bom grado, se eu faço com alegria, se eu tenho prazer em fazer, se eu não faço. Então é importante você atentar para quando você se voluntariar a fazer alguma coisa para o Senhor, para fazer de todo o coração, com amor, com alegria, com graça, com desprendimento, porque o Senhor conhece o meu coração e o seu, e Ele espera que eu e você faça para Ele voluntariamente, não por necessidade, quando Ele se refere à oferta, nem por tristeza, mas com alegria. Deve existir essa voluntariedade em nós, em tudo. A sujeição, meus irmãos, ela visa a comunhão. O texto diz uns aos outros, não é? Ela não visa ao individualismo. Quando a gente se sujeita uns aos outros, é tendo em vista que nós temos algo em comum, todos nós temos o mesmo Senhor. Paulo até já falou um pouco sobre essa questão, né? Temos o mesmo Senhor, temos a mesma fé, fomos batizados no mesmo Espírito Santo, selados com o Espírito Santo. Então, para que haja, para que serve essa sujeição? Ela serve para que haja comunhão entre nós, porque quando eu não me sujeito a você, eu estou quebrando a cadeia. Nós, dentro de casa, quando alguém não obedece à ordem do pai ou da mãe, as coisas não complicam? Os irmãos acham que dentro da igreja é diferente. Se a gente não obedecer às ordens do nosso pastor, às orientações dele, à instrução dele, você acha que vai ter comunhão se não houver acordo entre nós? Como dizia um profeta do Antigo Testamento, ele dizia: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Anda não, irmãos. Tem que haver consenso, tem que haver cooperação, tem que haver comunhão, tem que haver parcialidade. Se não houver isso, meus irmãos, infelizmente, sabe o que vai existir? O individualismo. Aquela ideia que a gente trabalhou aqui bastante com relação à questão de você ser senhor de sua própria vida. Eu tenho minha própria fé, eu tenho meu próprio jeito, eu tenho minha própria maneira. Eu não estou dizendo aqui que você não tem as suas particularidades. Todos nós temos as nossas particularidades. Todos nós temos. Mas temos que entender uma coisa: nós não podemos agir de modo individualista quando se trata em se submeter uns aos outros. Não podemos fazer isso, porque o individualismo, ele engessa a igreja, ele cria problema na igreja, ele não faz com que a igreja avance. A igreja só avança quando ela é sadia, quando todos cumprem o seu devido papel. Quando todos cumprem o seu devido papel, a igreja caminha bem. Mas quando isso não acontece, infelizmente, as coisas complicam. O individualismo, meus irmãos, ele gera contendas, ele quebra a unidade do corpo. Tudo isso ele faz. E Paulo está justamente falando no capítulo 4 de unidade. E aí ele diz que para haver unidade no corpo, tem que haver humildade, tem que haver mansidão, tem que haver longanimidade, tem que haver paciência, tem que haver essas coisas, tem que haver amor. Então tudo isso precisa existir para que não haja contendas, divisões no corpo. Paulo quer um corpo sadio, quer uma igreja sadia, uma comunidade sadia. E aí quando a gente chega na igreja, Deus trabalha essas questões. Veja o que Paulo diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo todo o esforço para preservar a unidade outorgada pelo Espírito, por meio do vínculo da paz. A sujeição, meus irmãos, como eu havia dito, ela deve ser humilde. Não pode existir sujeição sem humildade. Humildade é uma virtude de poucos, não é uma virtude de muitos.
Contudo, Paulo diz que na comunidade nova do Senhor, todos devem ser humildes. Tudo que a gente tem foi dado por Deus. A salvação que a gente tem foi dada por Deus. O selo do Espírito Santo foi Ele que operou. A pessoa de Jesus Cristo foi Ele que concretizou, né, a obra da redenção. Foi Ele que realmente veio e morreu por cada um de nós. Então, deve existir humildade em nós. Por quê? Por que deve existir? Porque, meus irmãos, eu e você não somos nada. Somos pequenos. Se Deus retirar o fôlego, acabou. Não há espaço para orgulho. Se você tem alguma coisa, louve a Deus, glorifique a Deus, porque você tem. Mas pode acreditar, se você tem é porque Deus lhe deu. Se você tem qualquer coisa de bom, pode acreditar, foi Deus. Porque tudo que é bom foi criado por Deus. Tudo que você um dia alcançou, conquistou, o seu esforço, mesmo que você tenha trabalhado, tenha se esforçado, foi Deus que lhe deu. Então deve existir essa humildade. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2 e 3. Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quanta maravilha a gente percebe nessas palavras de Paulo. Quantas pessoas não fazem coisas visando o seu benefício próprio, visando seus interesses, visando a um determinado partidarismo, tomando partido pelas coisas. Mas aí Paulo diz que a gente não deve fazer as coisas por isso, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amados, deve haver o desejo dentro da comunidade cristã, como diria Francis Fukes, o desejo de servir, o desejo de aprender e de ser corrigido por qualquer pessoa, sem levar-se em conta a idade, sexo, classe social ou qualquer outra distinção. Meus irmãos, desejo de servir, aprender e de ser corrigido por qualquer pessoa. Às vezes as pessoas, eu costumo às vezes conversar com o pastor, né? Ele diz que as pessoas têm dificuldade de obedecer a não ser que seja o pastor. Se qualquer irmão ou irmã, se ele for mais novo ou mais velho, dependendo das circunstâncias, as pessoas não estão dispostas a ouvirem, a atentarem para aquela exortação, para uma repreensão, para uma correção. Mas o texto não diz sujeitai-vos uns aos outros. Ora, se é para se sujeitar uns aos outros, não é só o pastor que eu devo me sujeitar. Eu devo me sujeitar também a outros irmãos, aos irmãos que estão na igreja. Mas até que ponto eu devo me sujeitar? A gente tem que compreender que a sujeição ela tem um limite. Por exemplo, a sujeição da mulher, ela tem um limite quando o marido pede para ela alguma coisa que é contrário à vontade de Deus. A sujeição à autoridade, da mesma forma. Julgai vós, diriam os apóstolos, né? Se é justo a gente deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês. Ora, as autoridades tinham mandado eles deixarem de pregar. Eu vou deixar de pregar o evangelho porque uma autoridade chegou para mim e disse que eu devo deixar? Não. Por quê? Porque a autoridade máxima é Deus, e absoluta é Deus. E aí como é que eu sei essa vontade de Deus? Olha, uma das coisas que a gente tem que ser submissa, a palavra de Deus. A sujeição, ela deve ter como fundamento a palavra de Deus. É por ela que eu me guio e me conduzo. Nós encontramos um exemplo muito maravilhoso no livro de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus diz a seguinte coisa: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse momento Jesus demonstra com o seu exemplo a sua submissão, a sua sujeição. Como há humildade em Jesus. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembra que a gente falou aqui que a pessoa mais livre é aquela que se submete voluntariamente, humildemente,
Essa é a pessoa mais livre. Até porque que a sujeição, ela traz liberdade, meus irmãos. A sujeição é uma demonstração de que eu não sou Senhor, mas sou servo. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele é o nosso maior exemplo. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou-se e tomou a forma de servo. E diz a Escritura que Deus o exaltou, mas no seu devido tempo. Mas ele foi obediente, ele foi submisso ao seu Pai. Devemos fazer a mesma coisa. Temos um exemplo em Cristo. Talvez você não tenha um exemplo na sua casa. Talvez você não tenha um exemplo em muitos lugares que você vá. Mas você tem em Cristo. E se você tem em Cristo, isso é o bastante. Veja uma frase aqui de Champlin: a vida conjunta no Espírito Santo não resulta em individualismo descontrolado, que busca tão somente a própria experiência espiritual, mas o respeito e a consideração mútuas. Veja que quando há uma ação do Espírito Santo em nós, haverá, com certeza, não individualismo descontrolado, mas a busca da experiência espiritual trará o respeito e a consideração de uns pelos outros. Terceiro ponto, e é o último, que é uns aos outros no temor de Cristo. O temor de Cristo é o que deveria, meus irmãos, regular a vida daquela comunidade e as suas relações. O que significa temer a Cristo? É uma coisa muito ampla. Temor ao Senhor é buscar viver em santidade. Veja o texto lá de 2 Coríntios 7:1, que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja que o temor a Deus é que deve ser a motivação para mim e para você procurar viver uma vida de pureza e de santidade. É isso que regula bem os relacionamentos. As relações da gente no que diz respeito à igreja, elas são melhores, elas se aperfeiçoam na medida em que há maior santidade nas nossas vidas. E isso é uma busca que deve ser constante. O escritor aos Hebreus diz que sem santidade, o homem jamais verá a Deus. Uma outra coisa que o temor de Cristo implica, temor ao Senhor, meus irmãos, é ser fiel a Ele em tudo, não somente externamente, mas interiormente também. Deus deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Segundo Crônicas 19, verso 19. Nós percebemos aqui que o temor a Deus fará com que eu e você sejamos fiéis a Ele. E aí, nesse campo da fidelidade, uma das coisas mais importantes no relacionamento é a gente ser fiel. Não existe amizade se não houver fidelidade. Não existe casamento, da mesma forma, se não houver fidelidade. No trabalho, se não houver fidelidade também no trabalho, não existe uma boa relação, uma relação de harmonia entre patrão e empregado. Na igreja, do mesmo jeito. Se nós não formos fiéis no que diz respeito às coisas do Senhor, também a igreja não crescerá de modo saudável. Então, o que a gente percebe é que o temor a Deus é que faz com que eu e você tenham uma vida bem regulada. A fidelidade, ela cabe em todas as áreas da nossa vida, em todas as relações. Eu creio que, se você não parou para refletir sobre isso, basta você olhar para os momentos de infidelidade dentro da Escritura e os danos que essas infidelidades trouxeram para casamentos, para amizades, trouxeram um monte de coisas ruins para dentro da vida de muitos homens e mulheres de Deus,
que foram infiéis em algum momento da vida e que, infelizmente, pagaram um alto preço por conta da sua infidelidade. Por outro lado, quando a gente teme o Senhor, a gente vive de modo fiel e ainda é recompensado pela fidelidade que exercemos. Então Deus é maravilhoso, Deus é bom, então Ele quer que eu e você sejamos fiéis e Ele recompensa a minha fidelidade e a sua fidelidade. Quantas pessoas não estão aqui porque se mantiveram fiéis, mesmo vivendo diante de situações, mesmo vivendo e convivendo com pessoas que foram infiéis a ela? Quantos de nós, hoje temos uma vida saudável, uma vida melhor, porque nos mantivemos fiéis, apesar de que os outros não foram tão fiéis conosco como deveriam ser? Então, se a gente olha para essas realidades e percebe que tem frutos, mais uma razão para a gente temer a Deus e ser fiel a Ele. Meus irmãos, nesse texto que lemos sobre fidelidade, aqui não deve haver lugar para viver mais ou menos fiel, mas inteiramente fiel. Não há como escolher alguns pontos que me agradam e descartar os demais. Na fidelidade a Deus, meus irmãos, não existe esse negócio de eu escolher os pontos que me são mais agradáveis. O que eu gosto mais da Escritura, isso vou fazer. Aquilo que eu não gosto, não, isso aí eu não vou fazer. Lembre-se daquele princípio que a gente disse aqui antes. Nós não somos mais senhores das nossas vidas. Nós somos servos, nós somos comprados. Agora temos um novo dono. E esse dono não é um carrasco não, mas ele é alguém extremamente exigente com aqueles que ele comprou. E ele tem razão, porque ele investiu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos viver para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Temos alguns exemplos de homens que foram fiéis a Deus. Eu citaria somente um aqui que me atrai muito. E esse homem era Jó. A Escritura nos diz que havia um homem da terra de Uz, homem íntegro e reto, e que temia Deus e se desviava do mal. Veja que homem fiel, veja que homem digno, veja que exemplo de pessoa. Às vezes a gente tenta se modelar por outras coisas, às vezes é por conselhos que uma revista dá, às vezes as pessoas tentam modelar suas vidas por meio das redes sociais, por certas práticas e certos conselhos. Às vezes as pessoas tentam se modelar por meio das novelas, mas aquelas pessoas, aqueles atores e atrizes não são modelos para nós. Modelo para crente é crente. Crentes como Jó, crentes como Daniel, crentes como Jeremias, esses são modelos para mim e para você. Eu creio, meus irmãos, que diante do que a gente disse aqui, eu queria que os irmãos refletissem sobre uma coisa. Quanto mais cedo um homem ou uma mulher se submeter à vontade de Deus, se sujeitar à autoridade divina, à autoridade da palavra, à autoridade daqueles que Deus delegou essa autoridade, sem, é claro, sem que essas pessoas infrinjam a palavra, infrinjam aquilo que a Escritura diz, mais cedo você encontrará uma vida de liberdade. E você descobrirá como é bom viver uma vida sem culpa. Porque uma vida sem culpa só se dá quando a gente se sujeita à vontade de Deus. Se a gente não se sujeitar, não haverá, de fato, uma vida que seja considerada digna do Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê da sua graça. E possamos, meu Deus, meus amados irmãos, viver uma vida em sujeição a Deus, em sujeição uns aos outros, no temor de Cristo. Amém.